E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões de profissionais dos mais variados níveis de experiência e segmentos de atuação. Esse é o 13º episódio da série e para hoje a gente escolheu o tema Coisas que ninguém te conta sobre recrutamento. Então, se você quer algumas dicas de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para já se inscrever no canal e deixar o teu like, porque assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas, além de ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. A ideia para esse vídeo me veio ao longo das conversas que eu tive de quinta-feira passada para cá. Para notar que algumas coisas são muito comuns de entendimento, até mesmo de dúvidas. E a ideia desse vídeo é compartilhar com você essas dicas que podem te ajudar, por exemplo, na hora de escolher quando aplicar ou não, como aumentar as suas chances de conseguir uma entrevista e assim por diante. Então vamos aos insights. Insight número 1 é o que eu chamo de regra de 75% mais. O que significa isso? É basicamente você pegar um job description ali, uma requisição de vaga, uma descrição de cargo, e entendendo que você tem mais de 75% do que aquilo que está sendo pedido, mais de 75% dos requisitos, aplicar para a vaga. Logicamente, considere aqui que você precisa colocar dentro desse 75% aquilo que é mandatório. Se você não estiver atendendo alguma parte que é mandatória, eu te sugiro não aplicar. Mas se você atende tudo que é mandatório e o teu perfil está conseguindo ali cumprir mais 75% do que aquela vaga está pedindo, aplique. E eu vou te explicar por quê. Como recrutador, eu sou totalmente contra fazer spam, ficar aplicando para qualquer vaga de qualquer jeito, isso não ajuda ninguém, na verdade até atrapalha, e sinceramente você não vai ter nenhum resultado disso. E esse meu entendimento de que faz sentido você aplicar para vagas onde você tenha mais 75% do que está sendo pedido, por exemplo, no job description, vem a partir da minha experiência. Muito frequentemente as empresas pedem mais do que elas efetivamente precisam. Então um exemplo clássico é, eu preciso de alguém que fale inglês fluente. E tudo bem, essa pessoa não vai falar inglês fluente nunca naquela empresa, mas a empresa faz questão de colocar aquilo ali no job description. Então veja só, se isso estiver como mandatório, é importante, se você não falar inglês fluente, está mandatório, não aplique. Entretanto, se está inglês fluente e não tem nada dizendo que é mandatório, aplique para a posição se você cumpre 75% ou mais daqueles requisitos que estão sendo pedidos. Então, além de você ter esse fator de superestimar o que a empresa realmente precisa, outra coisa que acontece é a empresa colocar um job description que efetivamente custa mais do que ela pode pagar. O que significa dizer, basicamente, que ela está buscando um profissional que ela não tem budget para pagar. É o que um executivo com quem eu trabalhei durante alguns anos dizia ser, basicamente, tentar contratar o Batman pagando o salário do Robin. Então, aplique, porque nesse caso, talvez a sua expectativa seja inferior ao que, eventualmente, um profissional daquele perfil, com 100% do que eles estão pediria, e aí sim você tem chances não só de avançar, mas inclusive de ser contratado. Então vamos resumir. Se você atende todos os requisitos mandatórios para a vaga e você tem pelo menos 75%, ou seja, 75% ou mais de tudo que aquela posição está pedindo, aplique. Caso contrário, eu te encorajo a não fazer isso. No final das contas, você está fazendo spam na caixa de alguém e eventualmente você não vai avançar. Mas se você estiver dentro dessa regrinha de 75% ou mais, eu arrisco dizer que os teus resultados vão melhorar muito. Insight número 2, contar com pessoas que você não conhece pode te ajudar mais do que contar com pessoas que você conhece. Em recrutamento e seleção, especificamente, aqui a gente está falando talvez de ampliar as suas possibilidades de vaga ou mesmo de conhecimento de outros ramos profissionais. Contar com aquelas pessoas que você não conhece pode te ajudar muito mais do que contar com as pessoas que você conhece. Porque pensemos juntos, se você tem ali aquela pessoa na tua rede de relacionamento, é muito provável que ela conheça mais ou menos as mesmas pessoas que você conhece. Então, a minha sugestão aqui é que, nesse caso especificamente, você diversifique as pessoas com quem você tem relação. Então, algumas pessoas com quem talvez você não conviva, não interaja com muita frequência, podem acabar te trazendo ali ou abrindo oportunidades que, eventualmente, você não teria. Eu identifiquei isso quando fui trabalhar como recrutador. Então, quando eu comecei com recrutamento e seleção, eu pedia indicação para pessoas que eu conhecia. Você conhece alguém que trabalha com isso, que trabalha com aquilo, para essa vaga? E, normalmente, as pessoas conheciam mais ou menos as pessoas que eu conhecia. Então, isso, acredito, se aplica para a grande maioria das pessoas e provavelmente se aplica para você também. Quanto mais você conseguir abrir essas outras portas de pessoas com quem você não interage frequentemente, mas que eventualmente podem te apresentar ali outros cenários, melhor para você. Um exemplo disso, talvez uma coisa mais fácil para tangibilizar, é que, por exemplo, você adiciona no LinkedIn única e exclusivamente aquelas pessoas que você já conhece. Então, imagine ali, as pessoas que você conhece provavelmente vão passar por isso que eu acabei de falar, vão conhecer pessoas que você já conhece e talvez vão publicar vagas que você eventualmente já viu e assim por diante. Agora, pessoas que você não conhece talvez te apresentem coisas muito diferentes. E em recrutamento e seleção, quanto mais possibilidades você tiver, certamente muito melhor. Insight número 3, o foco dos headhunters e dos recrutadores é diferente. O headhunter, ele vai normalmente ter um foco mais amplo, um pouco mais
aberto. E no caso do recrutador, ele vai ter um foco um pouco mais concentrado, um pouco mais fechado ali, justamente olhando para a necessidade que ele tem específica para aquela empresa. O que não significa dizer, é claro, que um recrutador não possa te considerar para outras posições dentro daquela mesma empresa. Mas no caso de um headhunter, por exemplo, ele vai estar muito mais interessado em entender especificamente quem você é, sem tentar necessariamente te encaixar numa vaga específica. E no caso do recrutador, ele realmente vai estar fazendo um depara em relação a uma necessidade que ele tem versus o teu perfil. Então, quando você for conversar com um recrutador, procure sempre entender isso. O teu discurso precisa estar orientado ao que é aquela vaga que ele está buscando, você precisa estar orientado ao que são ali os valores da empresa e, eventualmente, é claro, você precisa realmente concentrar ali em estar mais alinhado possível dentro daquilo que é o que o recrutador está buscando. No caso de um headhunter, procure dar um relevo maior às coisas que você fez, aos motivos pelos quais, por exemplo, você saiu de uma empresa e foi para outra, quais foram as suas principais realizações. Esse tipo de informação para um headhunter é muito mais importante, porque na mão de um headhunter, digamos assim, é como se você fosse um ativo ali. Então você pode realmente ir para uma posição e não funcionar tão bem, mas ele vai ter outras posições similares e, eventualmente, te conhecendo bem, ele vai te apresentar para outras empresas. No caso de um recrutador de uma empresa, portanto, o que ele vai estar fazendo é tentar buscar a melhor pessoa dentro daquele perfil ali, especificamente para aquela empresa, com as particularidades de cultura, com as particularidades de remuneração e assim por diante. Insight número 5, o seu foco deveria estar em ser encontrado pelas vagas e não procurar as vagas. Isso porque tem vagas que nem são publicadas, algumas vagas são completamente confidenciais. E, logicamente, as vagas confidenciais, por exemplo, não vão te encontrar se as informações que você está oferecendo forem muito poucas ou, eventualmente, foram muito ruins. Então, imagine que, por exemplo, você quer ser encontrado por outras oportunidades de emprego. Não que você necessariamente esteja querendo, mas digamos que você queira. Será que as suas informações, por exemplo, no LinkedIn, elas estão bem atualizadas, elas estão com boa qualidade? Se a pessoa, por exemplo, fizer uma busca ali, será que ela consegue te encontrar? Porque muito frequentemente você encontra excelentes profissionais que teriam muitas oportunidades ali aparecendo para eles e acabam não vindo porque eles não têm esse cuidado. E, logicamente, aqui não tem um juízo de valor, mas imagine que tem um monte de oportunidade passando e você nem imagina que elas existem e, ao mesmo tempo, elas também não imaginam que você existe, porque o teu perfil está completamente desatualizado, não tem como saber exatamente ali o que você faz. Então, é claro, pensando em investimento de esforço, eventualmente o recrutador ou mesmo a empresa vai investir esforço numa pessoa que esteja mais próxima, que pelo menos ela tenha ali alguma suspeita, algum tipo de indício que efetivamente está mais alinhado àquilo que ela está buscando. Portanto, o teu foco deveria estar em ser encontrado pelas oportunidades, porque vai ter um montão de oportunidades que você sequer vai conseguir encontrar. Então, procure estar disponível para ser encontrado pelas vagas, caso, é claro, seja do seu interesse. Insight número 5 é oportunidade e preparação. Você já deve ter ouvido falar que a oportunidade, no final das contas, passa e aqueles que estão preparados conseguem agarrá-la. Então, é importante trazer isso porque, no final das contas, conversando com as pessoas, isso nem sempre é muito claro. Porque eu acredito que se tivesse bastante claro, sem dúvida elas se preparariam um pouco mais. E, logicamente, mais uma vez, não tem nenhum juízo de valor. Mas é muito frequente, por exemplo, um recrutador ligar para um candidato e perguntar para ele, olha, você fala inglês? Eu vou dar um exemplo do inglês porque talvez seja o mais frequente. Você fala inglês? E a pessoa fala, não falo. Tudo bem, então eu te agradeço e tal, né? De repente, em outra oportunidade a gente conversa, que é normalmente o que o recrutador vai falar. E nesse momento, eventualmente a pessoa ficou tão interessada na oportunidade que ela fala, olha, mas eu aprendo muito rápido, eu acho que 3 meses eu faço uma imersão, etc., o meu inglês vai estar bem. O que é importante você considerar aqui? Eu sei que em algumas situações você vai fazer curso de inglês, vai manter a conversação e você não vai ter nenhuma oportunidade de utilizar o inglês. Eu entendo isso. Logicamente, está usando esse exemplo. Mas se você realmente quer alguma coisa, você precisa se preparar para ela. E ativamente, realmente, buscar aquela preparação. Porque imagina no caso da empresa, se você não se dedicou a se preparar por 3 meses antes, para que no momento de chegar essa oportunidade eu já te contratasse falando inglês, como é que eu vou apostar que você, depois de entrar na empresa, sem falar inglês, ou seja, ainda não conseguindo performar no inglês, vai conseguir fazer isso, ou seja, vai conseguir se preparar e estar falando inglês em 3 meses, considerando que você já vai ter uma carga de trabalho bastante intensa e assim por diante. Então, é importante você considerar isso. Pergunte-se, né? Se você, que ainda não está pronto, quer uma aposta da empresa em que você vai se preparar para aquela coisa, por que você não aposta em você mesmo, se prepara e quando outra oportunidade aparecer, vai estar lá pronto para recebê-la e aproveitá-la?
Então, olhar por esse lado, ver com os olhos da empresa, pode trazer, por exemplo, uma clareza um pouco maior do que seria esse trade-off em relação a avançar com você ou não. Porque realmente é um custo alto você fazer uma contratação apostando que a pessoa vai conseguir falar inglês ali quando eventualmente ela vai ter uma carga de trabalho bastante grande, uma série de novas coisas para aprender, onboarding, e ainda vai ter que fazer um curso de inglês, retomar o inglês. É bastante coisa para fazer ao mesmo tempo. É claro, em algumas situações ali específicas, a empresa realmente pode acabar apostando, querendo aquele profissional, mas o que acontece mais frequentemente é que elas vão buscar aquele profissional que está mais preparado. Portanto, prepare-se. E para o one-on-one de hoje era isso. Espero que tenha sido útil para você. Aproveita para já deixar o teu comentário acerca do que você achou do vídeo. Curte, compartilha, deixa aqui também pra gente que tipo de informações, que tipo de conteúdo você gostaria de ver por aqui. A gente vai ter o máximo prazer de trazer para você. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.